Vamos começar então destacando o Peixe, que vai até lá no Estádio de Independência jogar contra o Atlético Mineiro, o Peixe que vem numa situação complicada. Esse é o jogo complicado. Esse vai ser um jogo complicado aí para o time do Peixe, já que o Atlético precisa muito desse resultado e jogando dentro de casa, lá no Horto, olha, eu te diria que se o Santos conseguir um novo empate, queima de fogos na Vila. Tá aí então a análise do craque Zenon. Vamos falar do São Paulo que joga contra o Sport na Ilha do Retiro. O São Paulo é favorito para vencer esse confronto. Uma por quê? Tem um jogador lá no time do São Paulo que conhece muito bem lá a Ilha do Retiro, que é o caso do Diego, né? Diego Souza. E o São Paulo, pelo momento que atravessa, ele se torna muito favorito para vencer esse confronto. Outra partida que vai acontecer no domingo é que o Corinthians vai até a cidade de Chapecó enfrentar a Chapecoense na Arena Condá, craque. É um jogo complicado para o Corinthians, mas já é uma prévia do jogo da volta da Copa do Brasil, né? Quando o Corinthians venceu por 1-0 aqui, né, em São Paulo. Então o Corinthians vai enfrentar dificuldades porque o time da Chapecoense geralmente apronta uma correria danada para cima dos seus adversários. Agora é a vez da Sociedade Esportiva Palmeiras, é o Verdão que vai receber em casa a equipe do Vasco da Gama. E essa partida, Zenon? É uma partida onde o Palmeiras tem que buscar a vitória, vai enfrentar um Vasco da Gama que na última vez que jogou aqui em São Paulo, contra o São Paulo, apresentou um bom futebol, né? Jogando com uma tática muito bem elaborada, surpreendendo o adversário. Mas o Palmeiras, na minha opinião, por ter o melhor elenco da competição e agora sob o comando técnico de um novo treinador, tem tudo para buscar uma vitória em cima do Vasco. E vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani, em casa, recebe a equipe do Fortaleza neste sábado. Está na hora de dar o troco no Fortaleza, né? Porque na primeira partida que nós tivemos do Campeonato Brasileiro da Série B, o Fortaleza venceu o Guarani por 2-1, inclusive com um gol lá excepcional do centroavante do Fortaleza, que não deve jogar essa partida contra o Guarani. E o Guarani, jogando em casa, da forma que vem vindo o Guarani, com boas atuações, tudo leva a crer que o Guarani faça uma boa partida e consiga essa vitória e que dê o troco diante do Fortaleza. Craque Zenon, amanhã é uma data muito especial para o torcedor pontepretano, é dia de aniversário, é dia de festa. A Juliana de Paula fez uma reportagem especial sobre o aniversário da Macaquinha de Campinas. Veja. Seu estado é um majestoso, seu nome uma glória, Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória, essa amada Ponte Preta. Uma história escrita e contada por torcedores apaixonados. Seu Totó é um desses pontepretanos. Há mais de 50 anos acompanha o time do coração por todo o Brasil. Em 67 eu era sócio e vim embora. Aí, dos anos 70, 80, de 2000 para cá, conheço o Brasil inteiro, vendo jogos da Ponte, Copa do Brasil, e dificilmente eu perco um jogo. Sentimento que é compartilhado por quem vestiu a camisa da Ponte por um bom tempo e trouxe muitas alegrias à Macaca. Odirley, lateral nos anos 70, fez parte do elenco que jogou a final do Campeonato Paulista em 1977 contra o Corinthians. A nossa equipe era muito unida. Você vê em qualquer lugar que nós íamos depois do treino, conversar, quase a equipe toda. Então isso ajudou bastante e era gratificante. O mais frustrante foi eu não estar jogando na final, que a gente fica meio triste. A Ponte Preta é o time mais antigo do Brasil em atividade ininterrupta. O time foi criado no final do século XIX de forma despretensiosa por imigrantes alemães e ingleses que chegaram em Campinas para trabalhar na antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Eles queriam, na época, criar uma associação desportiva, algo que pudesse incentivar a prática de esportes. E em 1900 surgiu a Associação Atlética Ponte Preta. E nem de longe eles imaginavam que aquele grupo se tornaria hoje no que a gente conhece como Ponte Preta.
Naquela época, vários outros clubes de futebol surgiram na cidade e a Ponte Preta foi o único que sobreviveu. Parte da história, o estádio Moisés Lucarelli é um dos maiores orgulhos dos pontepretanos. O majestoso foi erguido com o suor dos próprios torcedores. Na década de 40, a Ponte Preta não tinha um estádio para chamar de seu. E isso era algo que incomodava muito os torcedores, porque outros clubes, o seu principal rival, já possuíam um estádio. Então, em 1944, Moisés Lucarelli, Olímpio Dias Porto e José Cantúzio se reuniram para fazer a doação para a aquisição desse terreno e, com o terreno em mãos, os torcedores entraram em ação para ajudar na construção. Um lugar que já foi palco de alegrias e tristezas. Foi aqui que o torcedor acompanhou o rebaixamento para a Série B em 2017. O campo foi invadido e o time foi punido com jogos sem torcida. Mas foi aqui também É um título ser pontepretano. Não precisa título. Quem vive de título é cartório, né? Modo dizer, né? Eu falo, brinco com a turma, né? Então, Ponte Preta é diferente, sei lá, paixão. Paixão, não se discute, né? Se respeita. Parabéns, Ponte. E ótima festa para vocês. Com certeza, craque Zenão. Segunda-feira estamos de volta. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, meu querido. Um abraço para você, um abraço para os nossos amigos da VTV e um ótimo fim de semana a todos. Um ótimo fim de semana para todo mundo que está acompanhando ao VTV da gente.